Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor nesta noite, desejando a todos que seja uma noite feliz e agradável no Senhor, em nome de Jesus. Desejo a todos que os amados estejam passando bem nesse tempo de pandemia, apesar das lutas, das ansiedades, apesar de tudo quanto temos vivido, mas a nossa esperança está posta no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar e depois desta oração queremos trazer uma mensagem, refletir com os irmãos na palavra do Senhor em mais esta noite, em nome de Jesus. Deus, queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pela esperança de dias melhores que temos, porque a nossa fé está prostrada no Senhor, Pai. O Senhor possa estar falando, Pai, a todos nós, quantos, ó Pai, esta palavra alcançar nesta noite, e que possamos descansar no Senhor, ó Pai. Relembre a nós que nós temos um Deus, que é o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós e que em tudo podemos contar com o Senhor, Pai. Acalma toda a tempestade que este mundo do Senhor tem vivido e que em tudo possamos descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nesta noite está no texto do capítulo do Evangelho de Mateus 26, versículos de 36 a 46, quando diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amados de Deus, esse contexto, após Jesus já estar consciente de que estava chegando a hora da grande traição, de que ele estaria indo para a mão dos pecadores, que estariam julgando erroneamente, cometendo uma grande injustiça. E Jesus, ele, entre os seus discípulos, ele vai realmente falar com aqueles discípulos que eles estariam se escandalizando, com tudo quanto aconteceria, dentre já o que já estava para acontecer. E aí ele fala sobre a questão de que ele estaria ressuscitando e que ele estaria indo adiante dos seus discípulos para a Galileia. E Pedro, como sempre disse, tomou a voz diante dos discípulos ali, dizendo que todos poderiam se escandalizar, mas ele não se escandalizaria com o Senhor. E é aquela hora que Jesus vai dizer, diante dos seus discípulos ali de Pedro, que em verdade eu vos digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí a palavra vai dizer que disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não negarei. E todos os discípulos, vejam bem essa colocação, e todos os discípulos disseram o mesmo. E é aí que entra essa questão
de Jesus estar ali caminhando e de repente ele está indo, caminhando em direção ao Monte das Oliveiras, e ele se depara ali, com Getsemane, que era o jardim ali no Monte das Oliveiras, e quando ele chega lá naquele lugar chamado Getsemane, ele disse aos discípulos ali que eles deveriam sentar ali enquanto ele ia além orar. E a palavra diz que estava ali com ele Pedro, os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e começou-se a entristecer, a angustiar-se muito, Num outro evangelho vai dizer que nesta hora Jesus estava até suando gotas de sangue, porque carnalmente ali, como homem, Jesus estava muito entristecido, muito angustiado, sabendo que estava chegando a hora do seu martírio, sabendo que agora haveria aquela hora que ele teria que ser martirizado, crucificado, morto, mas também sabendo que ao terceiro dia ele seria ressurreto para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Mas eu quero hoje separar, diante desse texto e desse contexto com os amados, quero pensar com os amados sobre o tema, refletindo sobre a oração, com base nesse texto e nesse contexto, em nome de Jesus. E a primeira coisa é saber que Getsemane, lá no seu original, a palavra quer dizer lagar de azeite, esse jardim que estava lá no Monte das Oliveiras. Mas a primeira coisa a se pensar é quando o versículo 37 fala sobre esta tristeza e esta angústia, que Jesus, como homem ali, estava realmente angustiado de tal maneira a suar gotas de sangue ali no jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras, e que ele estava realmente muito entristecido e angustiado. Quero dizer para você uma coisa, para toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nós não temos, todo mundo que vem à face da terra certamente vai sofrer tristeza, vai sofrer angústias, porque isso aqui realmente não é lugar de descanso, segundo a palavra do Senhor. Há um descanso para a igreja, para os crentes em Cristo Jesus, mas não é este mundo aqui em que nós vivemos. O próprio Jesus, ele nos ensina isto lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A palavra vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, a afirmação de Jesus. E nós bem sabemos que é afirmado no Senhor e na sua palavra, dirigidos pelo seu Santo Espírito, que nós vamos vencer as coisas deste mundo, as tempestades deste mundo, os maremotos deste mundo, as coisas que muitas vezes nós estamos despreparados para viver, os vendavais que vêm sobre nós. Um outro texto, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ensinamentos do nosso mestre por excelência, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui é um momento crucial ao qual a palavra ela nos leva a pensar que Jesus estava muito triste, muito angustiado, e que nenhum de nós certamente deixamos de passar por estas coisas, mas nós temos o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, nós temos a Escritura Sagrada, que muitas vezes ela tem para nós conforto, ela tem palavras de ânimo para nós, de exortação, para que não caiamos no mairado, nos entristeçamos por demais, nos angustiemos por demais, sabendo que isto faz parte da vida. E que em todo momento, mesmo que venham sobre nós muita tristeza e muita angústia, a nossa certeza deve ser que Deus está conosco, que não estamos sozinhos, em nome de Jesus, e que toda tristeza e toda angústia um dia vai passar, em nome de Jesus. E louvado seja Deus pela fé que Ele tem colocado em nós, em nome de Jesus. A segunda coisa aqui a pensar, em nome de Jesus, é que
A palavra diz no versículo 38, Jesus chama a atenção aos seus discípulos que estivessem vigiando com ele. Vigiando com ele. E no versículo 40, ele vai dizer que nenhuma hora aqueles discípulos puderam ali vigiar, velar com ele, estar em oração com ele. E no versículo 41 há uma colocação muito importante e interessante que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 41 desse mesmo texto do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Colocações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam que no contexto anterior, quando Pedro é avisado do que estaria acontecendo com ele, que ele negaria ao Senhor, antes que o galo cantasse, ele estaria negando 3 vezes ao Senhor, ele vai dizer que todos poderiam se escandalizar, mas ele jamais se escandalizaria no Senhor, e os discípulos disseram a mesma coisa: se é preciso morrer, até vamos morrer com o Senhor. Mas de fato eles demonstraram justamente isso. Na hora H, na hora de vigiar, na hora de estar com o Senhor, nós vamos ver que faltou a vigilância, que certamente, realmente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante que estava acontecendo com Jesus neste momento e que todos nós podemos vivenciar isto ao qual estava acontecendo com Jesus. Nós temos pessoas que são fervorosas na oração, nós temos grupos de oração, nós temos sempre grupos de orações que nos acompanham nos cultos de oração, que nos acompanham nas vigílias da noite, em nome de Jesus, e que muitas vezes, quando estamos em problemas, estamos em tristeza e angústia, temos aqueles aos quais podemos recorrer e dizer: olha, me socorre, me ajuda em oração, eu estou sofrendo tristeza, angústia, aflição, eu preciso que os amados também me ajudem neste contexto ao qual estou vivendo. Mas você quer saber de uma coisa em nome de Jesus? Há horas que, apesar de nós termos uma multidão de crentes em Cristo Jesus, uma multidão de irmãos em Cristo Jesus, uma multidão que muitas vezes, quando realmente são chamados para o contexto de oração, estão sempre prontos a entrar em vigilância e oração, mas eu te digo que há momentos na nossa vida que muitas vezes parece que estamos sozinhos. Assim como aqueles discípulos não puderam vigiar por 1 hora, há muitas vezes também que nós nos sentimos sozinhos na batalha, na luta espiritual, e que só Deus para nos demonstrar que nós não estamos sozinhos em nome de Jesus, e aí nós não podemos cair na tentação de maneira nenhuma de acharmos que estamos sozinhos, mas buscar o nosso Deus ainda que esteja difícil, e sabendo que todos podem nos abandonar, mas que o nosso Deus ele sempre estará conosco em nome de Jesus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, amados. Paulo diz: orai sem cessar. Não nos deixemos levar pela tentação realmente de cairmos num sono profundo, de deixarmos esse instrumento santo que Deus nos deixou em nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós sabemos que há poder, não baixar a guarda de maneira nenhuma, mas saber que Deus espera que nós estejamos sempre adentrando no trono de graça dele, não simplesmente quando as coisas vão más, mas em todo o tempo em nome de Jesus, orando sem cessar, buscando a presença de Deus, sabendo que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. E louvado seja Deus por esta certeza que nós temos em nome de Jesus. E a última coisa aqui é a questão da certeza da vontade de Deus. Quantas vezes oramos e ficamos em dúvidas quanto à vontade de Deus sobre a situação ao qual nós estamos vivendo. Veja que Jesus, por 3 vezes, ele vai diante de Deus e dizer realmente: olha, eu estou em aflição, meu Deus, meu Pai, mas que não se cumpra a minha vontade. Se é possível, passa de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, cumpra-se a tua vontade. Eu quero te dizer uma coisa muito importante nesta noite, em nome de Jesus.
Quantas vezes forem necessárias adentrar a presença de Deus com rogos, com orações, com súplicas diante de Deus, que tenhamos esta convicção, esta certeza de que a nossa oração não cai no vazio, que Deus está sempre nos ouvindo. Não importa se temos certeza ou não da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós em nome de Jesus, mas incessantemente quantas vezes foram precisas, se forem necessários, para poder descansar no Senhor de toda aflição, de toda angústia, as quais nós poderemos estar vivendo em nome de Jesus, para que possamos realmente descansar no Senhor. O salmista, lá no Salmos 37, versículo 7, parte A deste versículo, a palavra do Senhor diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Esperar com paciência, esperar com fé, sabendo que com certeza na hora certa Deus há de nos dar a resposta e a vitória em nome de Jesus, para podermos descansar nele. Também lá no Salmos 91, versículo 1, a palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amados, há situações tais que só Deus para nos dar o descanso, que só Deus para lançar o seu shalom, que é a paz sem igual que o mundo não tem, mas que mesmo em meio a toda tempestade nós podemos gozar, sabendo que com certeza todo problema, toda aflição, toda angústia, uma hora vai passar em nome de Jesus. E o último texto que eu tenho aqui para partilhar com os amados está lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que a palavra diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o quanto pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Que em nome de Jesus possamos descansar no Senhor, estar atento aos acontecimentos que têm nos trazido aflições e angústias, mas que em tudo isso possamos realmente descansar no Senhor, saber que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, que não nos abandona e que em tudo nós podemos contar com Ele em nome de Jesus. Qual é o problema, a aflição que você tem vivido? Em nome de Jesus, que possamos realmente descansar no Senhor e saber que a boa reflexão que nós podemos fazer nesse texto e nesse contexto em nome de Jesus, na realidade das tristezas e angústias que nós passamos, também na questão da vigilância, que muitas vezes parece que estamos sozinhos, mas jamais estamos sozinhos em nome de Jesus, mas que em todo tempo, se for preciso, buscar a certeza da vontade de Deus, quantas vezes forem necessário, adentrarmos a presença do Senhor, que possamos adentrar em nome de Jesus, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que possamos realmente confiar, descansar no Senhor e esperar nele com toda a fé e com toda a paciência, sabendo que com certeza a sombra do Onipotente poderemos descansar, e que esta seja a nossa certeza, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade do nosso Deus, sabemos que com certeza recebemos de Deus, porque com certeza, se realmente estiver no centro da vontade do Senhor aquilo que nós estamos pedindo, Ele nos dará em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero orar nesta hora, encerrando esta reflexão e pedindo e rogando pela sua vida, que Deus lhe dê paz, que tire toda aflição, toda angústia e que nos faça descansar nele em nome de Jesus. Deus, obrigado porque como povo teu, como ovelha do teu rebanho, ó Pai, como, ó Pai, membros do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, servos do Altíssimo, o Senhor nos dá sempre o alívio, Pai, e nos dá a certeza de que nós podemos descansar no Senhor, mesmo a meio em toda a tempestade as quais nós estamos vivendo e poderemos viver ainda. Porque olhamos para trás e quantas vezes já vivemos tantas aflições, tantas angústias, passamos por elas e hoje podemos testemunhar, principalmente para aqueles que estão fracos na fé, e que muitas vezes estão realmente entristecidos e angustiados por demais, cumprindo-se a tua palavra que diz: consolai-vos uns aos outros com a mesma consolação com que sois confortados, consolados de Deus.
Ó Pai bendito e amado, dá-nos a cada um de nós uma noite plena, uma noite de paz, uma noite de descanso na Tua presença, Pai. Faz-nos repousar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.